Ufa, ganhamos fora, meu. Faz tempo, Boa tarde, Renato. Mais uma boa tarde, João. A todos que nos acompanham, é evidente que uma hora ia acontecer. E aconteceu numa sexta-feira 13, para quem acredita nessas coisas. Você dizia isso na sexta, uma hora tem que acontecer, né? Bom, João, para o nosso telespectador ter uma ideia do que significou essa vitória, a gente vai mostrar daqui a pouco na tabela, mas eu nem vou falar nesse primeiro momento de tabela. Vou dizer o seguinte: qual foi a última vitória do Criciúma fora de casa? Foi no dia 30 de julho do ano passado, contra o Marcílio em Itajaí. Mas aí foi pelo Campeonato Catarinense. O Criciúma disputa um Campeonato Nacional. O ano passado, o Criciúma não ganhou um joguinho fora na Série C. Um. O que acontece? Qual foi a última vitória? Vamos nos remeter a 2019, no jogo contra o Oeste, em São Paulo. Oeste, que é o próximo adversário do Criciúma. O Criciúma ganhou do Oeste 2-1. Só que aquele jogo não valia nada. Era a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma já estava rebaixado e o Oeste já estava livre do rebaixamento. Mesmo assim, a gente já estava caminhando para 2 anos. Então, meu caro João Paulo Messer, essa vitória estava mais do que na hora e ela foi fundamental. Hoje eu posso cravar para o torcedor do Criciúma o seguinte, não matematicamente, mas pelo que a gente acompanha e conhece futebol, vou cravar o seguinte: o Criciúma está classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Daqui a pouco eu vou explicar isso na tabela. Tem 15 para disputar e precisa de 7, é isso? Olha, precisa de 6. Né? A gente vai ver antes os lances do jogo? Vamos a isso. Aí, tem aí os lances. Renato, você vai descrevendo o jogo aí pra gente. O Criciúma foi com uma formação que me agradou mais, uma formação mais precavida, né? Com aí o gol do Helder de cabeça, né? No 5 minutos do segundo tempo, cruzamento da direita, o Helder, lateral esquerdo, que não é um jogador de fazer muitos gols, mas quando para você fazer um negócio diferente tem que acontecer algo ainda mais diferente, o Helder foi lá, meteu a cabeça na bola e fez o gol. A gente vê aí, João, que foram poucas as chances de gol do adversário, o jogo foi um jogo truncado, o Criciúma fez essa proposta, e aí há que se elogiar o técnico Paulo Baier o seguinte: o Criciúma tinha saído todos os jogos até agora da Série C. Ou ele empatou com o Oeste, empatou com o São José de Porto Alegre, os dois dos piores times do campeonato, ou ele perdia, como perdeu em Mirassol, como perdeu em Itu, enfim. O Paulo reviu o seu conceito de jogar fora de casa e colocou 3 volantes de marcação. Só vou marcar forte. Pela primeira vez, colocou o GC ali na cabeça da área e o time não sofreu. O goleiro Gustavo trabalhou muito pouco. Aliás, havia uma dúvida: volta o Gustavo, não volta o Gustavo? Não, voltou o Gustavo, que era titular em 16 rodadas. O Roberto voltou para o banco de reservas, fez o óbvio Paulo Baier. E nesse time mais forte defensivamente, o Criciúma sofreu poucos riscos. E quando o adversário bobeou, o Criciúma foi lá e buscou o seu gol, se fechou ali atrás, não preocupou em querer atacar, fazer 2, fazer 3, aquela proposta de 3 atacantes, fechou, 1-0 tá bom, pôs 1-0 debaixo do braço e trouxe 3 pontos para Criciúma, o que foi fundamental, né? Dá para ver a tabela? Tem tabela aí, gente? Vamos explicar aqui essa questão do... Opa! Tem Renato Semensat, tem a tabela, estamos de olho sempre. Né? Porque eu digo que o Criciúma classificou, na minha visão, com essa vitória fora de casa. Ipiranga, Novo Horizontino, Criciúma, 23 pontos. Por que o Criciúma é terceiro? Pelo saldo de gols. O Criciúma tem 11 gols pró e 10 contra, um só de saldo. Os outros têm um saldo... O número de vitórias é igual, 7 vitórias para todo mundo. Ituano, que empatou na rodada, 21. O Botafogo do Argel perdeu na rodada, perdeu para o Mirassol. Ah, mas o Mirassol chegou. Não, o Mirassol ainda está distante. O Botafogo tem 19, o Criciúma tem 23. São 4 pontos. Mas só 4 pontos, Renato, como é que você diz que classificou? Classificou pelo seguinte: o Criciúma joga em casa agora com o Oeste. Eu tenho que partir do princípio que o Criciúma vai ganhar do Oeste, que é o lanterna que não ganha de ninguém. Inclusive, na rodada passada, o zagueiro fez um gol lindo, só que foi contra, botou na gaveta. E aí, depois desse... E aí você vai num confronto depois... então vamos olhar aqui para o Botafogo. 19 pontos, o Criciúma abriu 4 de vantagem. Esse é o grande saldo da rodada. O Criciúma recebe o Botafogo. O Criciúma joga com o Botafogo em casa. Então a classificação está eminente. Mas com 29 pontos classifica. Vou fazer uma conta simplesinha aqui. Se o Criciúma fizer 29, o Botafogo, para o Criciúma fazer, o Botafogo tem que fazer, ele não tem que fazer 10, ele tem que fazer 11 para ele passar o Criciúma. De Empatar 15. para ele não resolve. De 15. E mais, desses 11, ele não pode, se ele perde para o Criciúma, ele só tem 12 para disputar.
De 12 teria que fazer 11. Então, essa matemática, milagres acontecem? Acontecem, mas não é toda hora, né? Esses dois ainda são adversários do Criciúma daqui por diante, né? Ó, Oeste e Paraná. Oeste, Paraná e Figueirense, que já praticamente saiu da disputa, joga com o Paraná hoje. Os três, né? E o Criciúma pega o Figueirense. Quando eu falo que eu cravo que classificou, é porque eu olhei a tabela. Por exemplo, o Figueirense tem 13 pontos hoje. É muito provável, ele joga com o Paraná, é muito provável que lá na última rodada ele não suba e não caia. Quem que é o adversário dele na última rodada? O Criciúma. Para ele o jogo não vai valer nada. Então, tem essas questões. O próximo jogo do Botafogo de Ribeirão Preto, qual é? Com o Ipiranga de Erechim, primeiro colocado junto. Então, a tabela ela é muito mais dura para o Botafogo do que para o Criciúma. O confronto direto entre eles vai ser no Heriberto Wilson. Então, eu chego aqui para dizer o seguinte, vamos preparar para a segunda fase. Claro que tem que somar os pontos, mas que o Criciúma, com essa vitória, encaminhou 99% da sua classificação. A tabela mostra isso. Você é sempre bem-vindo quando vem assim falando de vitórias, tá bom? Agora vamos ficar mal acostumados, ganhando fora e em casa também. Agora pegamos o gostinho. Legal, Renato. Só para lembrar, o Criciúma volta a campo domingo às 11 da manhã contra o Oeste. 11 da manhã. Programa de domingo, ainda sem torcida, né? Ainda sem torcida.